E aí, moçada, tudo bem? Vocês aí da administração, né, como é que estão se sentindo? Eu vim aqui para comentar essas 5 questões que integraram a prova de conhecimentos gerais. As 5 questões de história, cuja distribuição, né, vocês notaram, priorizou a história do Brasil com 3 questões, 3 testes, uma questão de história da América, né, e uma questão de história moderna referente ao surgimento da imprensa, né, no Ocidente no século XV. Só para fazer alguns comentários, né, a respeito de cada uma delas, né, vale dizer que a questão número 46 é aquela que indaga sobre a industrialização em São Paulo durante ainda a Primeira República. Né. Essa questão ela destaca fundamentalmente o papel da economia cafeeira e da imigração europeia no desenvolvimento da indústria manufatureira ligada ao setor de produção de bens de consumo não duráveis. Né? E vocês vendo que essa questão também atrela esse desenvolvimento industrial, né, a utilização da mão de obra imigrante, né, europeia, considerando essa mão de obra uma mão de obra qualificada, ou pelo menos semi-qualificada, né, e, portanto, adequada às exigências colocadas pelo desenvolvimento das forças produtivas, ainda que nessa dinâmica da substituição das importações. Com relação à questão número 47, né, ela discute, né, num trecho da história do Brasil colônia, a interiorização, né, de parte da população colonial brasileira, em decorrência, sobretudo, da expansão da pecuária intensiva na região do Vale do Rio São Francisco. E mostra que essa interiorização significa também um distanciamento do centro administrativo colonial, o que implicou, de certa maneira, numa relativa autonomia, né, dos grupos econômicos ali, né, criados nessa atividade paralela, nessa atividade distante dos interesses efetivos do mercantilismo colonial, né, do mercantilismo metropolitano sobre a América Lusa. Com relação à questão número 48, né, ela traz um texto do saudoso professor Ottaviani e pede, né, uma definição, né, do populismo no Brasil. E, obviamente, nas alternativas ali você vai encontrar aquela que associa, né, a política populista ao movimento de ascensão das massas populares, né, e àquela política de conciliação entre os interesses do capital, né, e os interesses do trabalho. Né, uma tentativa de conciliar, né, interesses extremamente contraditórios, extremamente antagônicos, né, que são, como eu disse, os interesses do trabalho e do capital. Com relação à questão 49, ela trabalha e solicita algumas informações a respeito da extensão dos direitos de cidadania dos ex-escravos norte-americanos a partir da Guerra Civil Americana, a partir da Guerra de Secessão. Também não é uma questão complicada, né? E a última questão fala sobre o surgimento da imprensa no Ocidente no século XV. Essas questões todas são questões que podem ser consideradas questões de temas conhecidos, né? Quer dizer, o temário não é um temário estranho ao programa, né, do ensino médio. Agora, uma crítica tem que ser feita a essa prova, né? Essa prova peca pelo preciosismo detalhista e exagerado, né, que exige do aluno uma erudição descabida. Né? Então, eu pego, por exemplo, na questão aí, número 49, quer dizer, há uma solicitação de um conhecimento que é coisa para especialista, não é? Ou então para quem tem memória de elefante, porque coloca na alternativa E, né, dados do censo de 1907, né, especificando, né, o desenvolvimento, né, industrial em São Paulo, no Distrito Federal, no Rio de Janeiro e no Rio Grande do Sul. É claro que, ainda que essa alternativa pudesse ser descartada de imediato, porque solicita uma informação absolutamente fora de propósito, né, ela está aqui e serve para atrapalhar o aluno. Quer dizer, ao invés, né, de auxiliar, quer dizer, ao invés de pedir, né, um raciocínio que permitisse, né, o encaminhamento do aluno para uma resolução mais tranquila, né, menos angustiada,
joga o papel de atrapalhar simplesmente o aluno, quer dizer, joga o vestibulando numa situação de insegurança, né, levando a pensar que ele precisa ter de memória dados como esse. Né. Esse não foi um exame que me pareceu dos melhores. Né. Os temas, como eu disse, são temas relativamente tranquilos, mas a forma como essas questões foram elaboradas e esse preciosismo detalhista nas alternativas prejudicou, né, e bastante. Né. Espero que na próxima a banca examinadora leve em conta esses detalhes e pense um pouco melhor, né, para a formulação de testes, né, para a seleção de uma das mais importantes escolas de administração, que é a Fundação Getúlio Vargas. É isso. Tchau.